Vamos continuar a nossa meditação em João capítulo 17. E a gente vai ver mais um pouco deste grande amor do Senhor por nós. João capítulo 17, começando no verso 1, diz: Depois de falar estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de Ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram Teus, e Tu os destes a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, porque lhes transmiti as palavras que Tu me deste, e eles as acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são Teus. Todas as coisas que me pertencem são Tuas, e as que Te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, guarda-os no Teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, e os preservei no Teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para Ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas eu Te conheço, e estes reconheceram que Tu me enviastes. E fiz que conhecessem o Teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua santa palavra e pedimos que o Teu Espírito venha nos ensinar.
Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sagrada Escritura. Fala conosco, vem nos edificar como igreja e glorificar o Teu santo nome. E em Cristo Jesus nós oramos te dando graças por tudo. Amém. E nós vamos meditar então a partir daqui do verso 6, onde Jesus fala: manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me destes, eram Teus, e Tu os destes a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de Ti, porque lhes transmiti as palavras que Tu me destes, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Então vamos meditar nesses 3 versos aqui, os 6, 7 e 8. Jesus está mostrando aqui que Ele é aquele que revela o Pai. Ele diz: manifestei o Teu nome. E quando Jesus fala aqui do nome de Deus, Ele não está falando de um nome propriamente dito, mas Ele está falando do caráter de Deus, da natureza de Deus, de tudo aquilo que Deus é. Conforme o escritor aos Hebreus diz, Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Então Jesus revela o Pai, não somente com uma retórica, mas através da sua vida. Ele, em todas as suas palavras, em todas as suas ações, em tudo que Ele fez, Ele expressou o caráter e a natureza de Deus Pai. E é isso que Ele está dizendo aqui: manifestei o Teu nome aos homens. E de uma forma muito específica, aqui no cenáculo, do capítulo 13 ao 16, então Jesus vai revelando o plano eterno de Deus Pai, e que Ele iria cumprir lá na cruz do Calvário. Então Jesus é o único que pode revelar o nome de Deus, isto é, o próprio Deus em nossos corações, e não só a nós, mas a toda a humanidade. Fora de Jesus não há como ninguém chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus. As pessoas podem até mesmo ler a Bíblia, e muita gente lê a Bíblia, né? Não só o povo evangélico, mas de uma forma em geral, as pessoas leem a Bíblia. É o livro mais lido no mundo. Mas para muitos é simplesmente um livro, e as pessoas leem a respeito de Deus, mas elas não podem chegar ao conhecimento de Deus, a menos que o próprio Jesus revele Deus no coração das pessoas. Amém, queridos? E Jesus então mostra isso, que o mundo de uma forma em geral não o reconheceu como a expressão de Deus. O mundo não o reconheceu como o próprio Filho de Deus. O mundo não o reconheceu como aquele que revela o caráter e a natureza de Deus. Mas este grupo específico de pessoas reunidas com Ele ali no cenáculo, estes que no início desta reunião ali no cenáculo, lá no capítulo 13, João começa dizendo: aqueles que Ele tinha amado, os seus, Ele os amou até o fim. Então, aqui começa a restringir o número de pessoas, que são aqueles que Jesus vai falar nesse texto, que são aqueles que o Pai deu para Ele. É interessante nós pensarmos nisto, quando no Salmo de número 24, o salmista diz ali que tudo pertence a Deus, inclusive toda a humanidade, todos os homens pertencem a Deus. Mas de todos estes homens que pertencem a Deus, Ele escolheu um certo número desses homens e os deu a Jesus. E é a estes que Jesus está se referindo. Todos eram de Deus, mas Deus escolheu alguns, a gente não sabe quantos. Alguns dizem que são os 144 mil, mas a gente não acredita nisto.
mesmo porque as Escrituras dizem que uma multidão incontável foi vista lá nos céus. Se é incontável, não pode ser os 144 mil, não é? Porque os 144 mil foram contados. Se a multidão é incontável, então não são estes. Mas, de qualquer forma, o Senhor olhou e por uma razão, não aleatoriamente, mas por uma razão, Ele escolheu e entregou estas pessoas a Jesus. E estes então são chamados os seus. E eles realmente demonstraram que são dele. E como que eles demonstraram que são dele? Que estes são dele? Porque eles creram nele. João, no seu capítulo 1, no verso 12, ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, que creram nele, esses receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, os seus são aqueles que manifestam fé, são aqueles que creem, aqueles que reconhecem que o seu ensino vem de Deus e aceita todo o ensinamento de Jesus como vindo da parte de Deus. E Jesus diz aqui, eles guardaram a palavra de Deus, que o próprio Jesus havia transmitido. Eles guardaram a palavra. Como que eles guardaram a palavra? Não foi pegando a Bíblia e colocando numa estante, né? Ou colocando num lugar de honra na casa, ou na cabeceira da cama, ou como a gente vê muitas vezes andando pela rua, né? Em cima do painel do carro, ou no console do carro. As pessoas acham que dessa forma eles têm a palavra de Deus e eles estão guardando a palavra de Deus. Mas o salmista nos ensina o que é guardar a palavra de Deus, quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O guardar a palavra de Deus significa o desejo de obedecer, o desejo de praticá-la, e não só o desejo, mas a sinceridade, o esforço, não é? O vigiar e orar, como o próprio Jesus nos ensina a vigiar e orar para não cair em tentação. Então, Jesus diz, eles guardaram a tua palavra, eles a guardaram em seus corações, eles obedeceram com as suas próprias vidas, eles guardaram a palavra de Deus com as suas próprias vidas. E então, dessa forma, eles, por experiência própria, eles perceberam e souberam que a palavra de Deus e toda a promessa que o Senhor fez era realmente verdadeira. Jesus já tinha falado sobre isso lá no capítulo 7, no verso 17. Ele disse o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então somente quem quer guardar, quer obedecer a palavra de Deus, quer fazer a vontade de Deus, é que vai ter o discernimento do ensino verdadeiro de Jesus. Amém, queridos? Então, não basta ouvir, se não houver um desejo sincero de praticar as Escrituras Sagradas. Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, este saberá se o ensino é verdadeiro. Amém, queridos? Então, ao reconhecer que o ensino de Jesus vinha de Deus, eles ao mesmo tempo reconheceram que o próprio Jesus vinha de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. E é interessante porque ele usa dois verbos aqui, eles reconheceram e creram. Então, existe uma diferença aqui entre esses dois verbos, reconhecer e crer, né? O verbo reconhecer mostra que eles receberam um conhecimento verdadeiro. E esse
conhecimento verdadeiro, esse reconhecimento os levaram a crer. Isto é, eles foram levados a confiar naquela palavra que Jesus estava dando a eles. E por isso eles se agarraram a esta palavra. Amém, queridos? Então, o que a gente percebe que João está transmitindo aqui, Jesus orou, quando disse que eles reconheceram, é que eles realmente aceitaram em seus corações a palavra de Deus, eles tiveram prazer em abraçar a palavra de Deus com os seus corações. E mais do que ficarem emocionados com esta revelação, eles abraçaram essa revelação, crendo, confiando, se apoiando e vivendo sobre esta revelação, vivendo na dependência desta revelação, vivendo por esta revelação. Então eles basearam toda a vida deles nesta revelação, neste reconhecimento. Então eles reconheceram e creram. Amém, queridos? E a gente nota ainda nesses versos a transição, nessa oração de Jesus, que vai mesclando a oração de Jesus, porque Jesus começa pedindo ao Pai, ou solicitando ao Pai, como o Samuel expôs, mais do que um pedido, era uma solicitação. Ele começa essa oração por Ele mesmo, quando Ele diz, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Então, Jesus começa essa oração solicitando ao Pai em seu próprio favor. De repente, Ele passa essa solicitação para os seus discípulos. E o que a gente vai notar aqui nesta transição da oração de Jesus, é que a glória de Jesus é a própria salvação dos seus seguidores. Quando Ele pede que o Pai o glorifique, e aí Ele já começa a orar em favor dos seus discípulos. Então a glória de Jesus está na salvação dos seus filhos. Amém, queridos? E então lá no verso 9 e 10, Jesus diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Aqui é bem interessante, queridos, Jesus realmente começa agora a sua oração em favor dos seus discípulos, e Ele diz, eu rogo por eles. E Ele deixa claro que agora a sua oração não é pela humanidade, mas é por um grupo seleto dentre a humanidade. E Jesus, Ele deixa claro, eu não estou orando pelo mundo, mas somente por aqueles que me destes do mundo. Não que Jesus não se importasse com o resto da humanidade, ou que Ele não se importe com o resto da humanidade. Na verdade, Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Salvador do mundo, isto ficou muito claro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar o que estava perdido, e toda a humanidade estava perdida, então Ele veio para salvar. Mas, por alguma razão, que a gente não sabe, Deus não salva todo mundo. Ele tem poder para salvar a todos? Tem. O céu cabe todo mundo? Toda a humanidade? Cabe. Por que Ele não salva a todos? Por que Ele escolheu alguns?
Isso é uma pergunta que realmente não tem resposta. A gente pode ter algumas ideias, baseado nas Escrituras. O próprio capítulo 1, verso 12, que nós já citamos, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu não sei explicar. Eu acho que ninguém sabe explicar. Só Deus sabe. Mas a verdade é que Deus se importa com a humanidade. Mas a humanidade não se importa com Deus. Deus quer salvar, mas as pessoas não querem ser salvas. Não é verdade? Jesus veio, e tudo que ele viveu diante de todas as pessoas. Mas só um grupo o reconheceu, e só um grupo creu nele. Romanos, Paulo diz, na carta aos Romanos, Paulo diz que de tudo que se pode conhecer de Deus está revelado. De tal forma que todo homem é indesculpável diante de Deus. Porque Deus se revelou para toda a humanidade. Mas Paulo diz lá em Romanos que os homens preferiram adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Paulo diz que as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus. Então, queridos, aqui Jesus fala, eu não vou orar por todo mundo, eu não estou orando pelo mundo, mas eu rogo por eles. Então, Jesus agora deixa de orar pela humanidade, como eu disse, não porque ele não se importa com o mundo, mas porque a salvação depende do testemunho de Deus. A salvação depende de Deus tirar as pessoas do mundo e os dar a Jesus, que é o que a Bíblia diz. E Jesus diz, o Senhor os tirou, e o Senhor os deu a mim. E então é por isso que Jesus ora por estes. E porque, na verdade, esse tipo de oração que Jesus está fazendo aqui, somente aqueles que são salvos precisam desta oração. Porque como que ele pode orar pela santificação de uma pessoa que não quer ele? Pensa bem, você que diz que quer Jesus, é fácil para você ser santo? Imagina para quem não quer. Então, por que Jesus iria pedir para que o Pai santificasse alguém que não quer nada com ele? Que é praticamente impossível. Nós só alcançamos a santidade porque Ele nos lava com o sangue de Jesus, porque Ele põe sobre nós a sua própria justiça e a sua própria santidade. E Ele faz isto por quê? Porque nós concordamos com Ele, que somos criaturas totalmente depravadas, necessitadas da misericórdia, necessitadas da graça, necessitadas de uma ação dele sobre nós para que possamos ser salvos. Amém, queridos? Então, não faria sentido Jesus orar esta oração em favor de toda a humanidade. Por isso ele diz, eu rogo por eles, por estes que reconheceram, por estes que creram, é por eles que eu rogo, e não pela humanidade toda. Amém, queridos? Então, Jesus, Ele está dizendo que Ele ora por aqueles que foram dados a Ele,
E é por estes que foram dados a ele, que ele também entrega a sua vida lá na cruz, e é por isso que por eles ele faz esta oração. E ele não fez uma única oração. Eu não sei quantas ele fez, e quantas ele ainda vai fazer. Mas o que eu creio é que Jesus, neste dia, ele começou a orar por nós, e ele continua orando por nós. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 34, o apóstolo Paulo diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim: portanto também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 9, 24, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, João diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, a gente percebe aqui que Jesus, ele vive intercedendo por nós. É isso que a Bíblia diz. Ele intercede em todo o tempo em nosso favor. Ele é o Deus onisciente. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Toda a eternidade está diante dos olhos dele, do princípio ao fim. Tudo está diante dos olhos dele. O salmista diz: palavra ainda não me chegou à boca, e tu já as conhece. O salmista ainda diz lá no Salmo 139 que ele nos viu sendo formado no ventre de nossas mães. Nós ainda éramos algo sem forma, e ele já nos conhecia, e ele sabia quem nós éramos, e todos os nossos dias já estavam diante dele ali. E então ele intercede por nós. Essa intercessão de Jesus é o grande segredo da nossa segurança. Essa segurança que nós podemos desfrutar diariamente, né? Toda a provisão, todo o cuidado de um Deus que, segundo o salmista no Salmo 121, não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que está olhando sobre nós, um Deus que nos acompanha a cada momento de nossas vidas, e não só o que está acontecendo, mas o que está para acontecer. E se nós, queridos, estamos aqui ainda, às vezes a gente olha para pessoas que começaram a caminhar conosco e abandonaram a fé, que pararam pelo meio do caminho. E a gente às vezes acha que a gente é um pouco melhor porque a gente ainda continua. Mas a grande verdade é que se nós estamos aqui, é porque Jesus está orando por nós, está intercedendo por nós diante do Pai, né? E as orações de Jesus prevalecem sobre todas as coisas. Então nós só permanecemos firmes até hoje, permaneceremos firmes até o último dia, porque Jesus está intercedendo por nós. Amém, queridos? A bondade do Senhor que nos acompanha. E a Bíblia mostra assim de uma forma muito prática esta realidade. Nós sabemos de dois discípulos, embora
a Bíblia diz que todos abandonaram Jesus, mas a gente sabe de um discípulo que traiu Jesus. E um discípulo que, enfaticamente, depois de advertido, negou Jesus por 3 vezes. E o discípulo que traiu Jesus, ele nunca se arrependeu, ele nunca pediu perdão. E a Bíblia, nós lemos aqui, chama ele no verso 12 de o filho da perdição. Mas aí a gente olha para Pedro, e a gente vê Pedro chorando amargamente, arrependido do seu pecado. Pedro caiu, se arrependeu e foi restaurado, mas Judas caiu e nunca se levantou. Judas era pior do que Pedro, ou Pedro era melhor do que Judas? Qual o grande segredo da restauração de Pedro? Lá em Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para cirandar você, como o trigo é cirandado, mas eu roguei por ti, eu intercedi por você, eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Queridos, por que Pedro foi restaurado? Por causa da intercessão de Jesus. Por que nós somos restaurados? Por que nós não perdemos a fé? Por que nós ainda estamos aqui? Porque somos bons? Somos espertos? Somos melhores do que os outros? Não. Pela única razão de que Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele sabe das lutas que nós enfrentamos, as tentações que nós sofremos, e Ele intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Quando nós caímos, Ele intercede diante do Pai para nos levantar. Queridos, isso deveria nos fazer amar mais o Senhor. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar sobre isto, que o Deus da glória se tornou aquele frágil bebê. Durante os seus 33 anos nesta terra, sofreu de todas as formas, e de uma forma que a gente jamais vai entender. Ele sofreu na cruz do Calvário, e morreu de uma forma tão cruel, não só fisicamente, mas no seu íntimo. A dor da separação do Pai. E aí Ele ressuscita, sobe aos céus, se assenta à direita de Deus Pai, no trono de santidade, de majestade, no trono mais elevado. E o que Ele faz? Fica lá intercedendo por nós. Que amor é este, gente? E diante disso, eu fico me perguntando, por que nós somos tão ingratos? Por que nós somos tão mesquinhos? E eu não estou dizendo as coisas desta vida, mas para com Ele.
Por que que a gente nega tanto o nosso louvor a Ele? A nossa adoração, a nossa gratidão? Por que que a gente tem tanta indisposição para chegar neste lugar e adorar a Ele? Por que que a gente tem tanta indisposição para nos assentarmos aos seus pés e ouvir o que Ele tem para falar conosco? Por que a gente tem tanta indisposição para fazer a obra dEle? Porque somos ingratos. Porque não reconhecemos o que estes homens reconheceram. Jesus disse, eles reconheceram e creram. Queridos, nós precisamos pensar mais em Jesus. Nós precisamos meditar mais na sua obra. Por que que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Através dos salmos nós vemos que ele tinha sede da presença de Deus, ele desejava intensamente estar na presença de Deus, ele clamava, porque ele queria estar com Deus. Se eu não me engano, no Salmo 55, ele diz, quem me dera ter asas como da alva e subir às alturas. No Salmo 84, ele olha para aquele pardal no templo e ele olha para Deus. E então ele fala que ele encontrou morada na casa do Senhor. E ele diz que preferia estar na casa, nos degraus da casa do Senhor por um dia, do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Ele olha para a corça e diz, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Como uma terra seca e árida, assim eu suspiro por ti, eu tenho desejo por ti. O meditar no Senhor, o pensar em tudo que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou por nós, desde a eternidade. E a gente leu a semana passada, no momento da ceia, quando Ele está com seus discípulos, Ele diz, tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia. E Ele sabia o significado daquela ceia, o seu sangue derramado, o seu corpo partido. A gente precisa pensar mais no Senhor. A gente perde muito tempo com as coisas desta vida. E é por isso que o nosso amor por Ele é tão pequeno. Amém, queridos? Jesus começou ali, registrado aqui no capítulo 17 de João, uma oração que Ele continua a fazer por nós. E quando Ele diz, eu não rogo pelo mundo, Ele está mostrando que tudo isso é muito particular. Você faz parte de um grupo especial. O Senhor não olha para você como Ele olha para toda a humanidade. Não que Ele não ame toda a humanidade, eu já disse, Ele ama. E a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas no seu amor. Mas você, conforme as palavras de Isaías, você para Ele é como a menina dos seus olhos.
E Ele faz por você o que Ele não faz por toda a humanidade. Ele intercede por você. Amém, queridos? Como eu disse, não que Ele não se importe com o resto da humanidade, Ele se importa sim. E eu acredito que há coisas que Ele realmente ora em favor das pessoas que não são salvas. Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz que o anticristo ainda não domina sobre este mundo, Satanás não domina sobre este mundo, por causa da presença do Espírito Santo neste mundo. Então, de alguma forma, Deus preserva toda a humanidade. Mas esse tipo de oração, como eu disse, não faria sentido ele orar por toda a humanidade. Ele diz: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. E aí a gente vê que o propósito da morte de Jesus, ele se combina totalmente, com o propósito da oração de Jesus. Há uma concordância perfeita na expiação e na oração de Jesus. Jesus morreu por toda a humanidade. Quantos creem que Jesus morreu por toda a humanidade? Queridos, Jesus morreu por aqueles que foram escolhidos. Ele fala claramente que Ele dá a vida em favor dos seus. Porque desde o princípio Deus já sabia quem eram os salvos e quem não eram os salvos. Quem creria e quem não creria. Deus sempre soube, antes da fundação do mundo. O livro da vida é um livro que foi selado antes da fundação do mundo. Não é isso que a Bíblia diz? A gente enfeita as coisas, quando alguém se converte a Jesus, a gente ora: Senhor, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Querido, Deus não vai escrever nada. O livro da vida é um livro selado antes da fundação do mundo. O nome que está lá, o nome que não está, não vai entrar. O nome que está lá não vai sair de jeito nenhum. É um livro selado. Então Jesus deu a vida em favor daqueles que estavam escritos no livro da vida, e é em favor daqueles que estão escritos no livro da vida que Ele intercede. A expiação e a intercessão de Jesus tem uma concordância perfeita. Amém? Amém, queridos? O próprio Jesus, em outro tipo de ensino, Ele disse que nós não devemos dar pérolas aos porcos. E Ele também não dá. Ele não põe o seu sangue sobre alguém que vai pisar sobre o seu sangue. Ok? Às vezes é estranho, a gente falar isto, que Jesus não morreu por toda a humanidade. Mas é a Bíblia que diz, não somos nós. Amém? Ok, gente? Está chocado? Alguns parecem que ficaram chocados. Mas é a verdade. É a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas Jesus continua falando a respeito da posse, E Ele diz que o Pai é quem deu essas pessoas para Ele. E se o Pai deu, é porque essas pessoas originalmente pertenciam ao Pai. E uma vez que o Pai dá todas as coisas ao Filho, e todas as coisas do Filho pertencem ao Pai, então nós vemos aqui que o Pai e o Filho são a mesma pessoa em essência. O Pai e o Filho é o próprio Deus, o Trino Deus. Só não está falando aqui a respeito do Espírito Santo, que mais tarde vai ser falado também,
E o fato de que tudo no universo pertence ao Pai e ao Filho ao mesmo tempo, então mostra perfeitamente que Jesus é Deus. Amém, queridos? Então, como Filho, todas as coisas pertencem a Ele naturalmente, mas como mediador, todas as coisas foram dadas a Ele. Isso para a gente entender, porque se Jesus, e Paulo lá em Colossenses fala que tudo foi feito por Ele e para Ele, e todas as coisas são dele. Então como que o Pai deu? O Pai deu algo que já pertencia para Ele? O que Jesus está dizendo aqui é isto, queridos. Naturalmente, tudo pertence a Jesus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas como Salvador e mediador entre Deus e os homens, então estes foram dados a Jesus, para que Ele salvasse, para que Ele intercedesse por eles. Mas tudo pertence ao Pai e ao Filho. Amém, queridos? E aí Jesus vai falar algo muito interessante aqui. No finalzinho do verso 10, né? Bom, vamos ler o verso 10. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Jesus está falando aqui no presente, eu sou glorificado neles. Mas a gente sabe que algumas horas depois, todos eles vão se dispersar. Jesus sabia isto, ele já tinha dito. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia que eles não entendiam ainda perfeitamente toda a obra da redenção. Mas Jesus fala, neles eu sou glorificado. Jesus não estava olhando para a imperfeição deles naquele momento, mas Jesus estava olhando para a consumação da sua obra na vida destes homens. Jesus estava olhando para o futuro destes homens e sabia que ele seria glorificado na vida destes homens, não só destes, mas de todos os, como ele diz, de todos os que viriam ainda a crer por causa da pregação destes homens. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas Jesus, ele já podia ver, e o escritor aos Hebreus fala sobre isto, que ele suportou toda a cruz, porque ele já via a alegria que estava proposta, ele já via o resultado de toda a sua obra lá na cruz. Então ele já sabia que ele seria glorificado na vida destas pessoas. Sabia que estes homens eram fracos em si mesmos, mas que o Espírito Santo iria capacitá-los, e o Espírito Santo iria guiá-los, e eles haveriam de cumprir toda a missão, todo o propósito para o qual eles foram chamados, e desta forma Jesus seria glorificado, e Jesus então já está dizendo, neles eu sou glorificado. Amém? Jesus, ele olha para nós e ele sabe todas as coisas. Amém, queridos? Para a gente andar mais um pouquinho aqui, o verso 11, Jesus diz, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Agora, Jesus mostra o motivo, por que ele está orando, por que ele está intercedendo para os discípulos, pelos discípulos, porque ele está a algumas horas de deixá-los, de voltar para o Pai, como ele já vinha dizendo que voltava para o Pai. E aqui a gente percebe que o Calvário,
A cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus já é uma realidade para ele. Jesus, ele já vive essa realidade da salvação destas pessoas. E ele sabe que ele está indo embora. E os discípulos agora não mais contariam com a presença física de Jesus, mas ele sabia que ele enviaria o Espírito Santo para fortalecer estes homens, e eles iriam continuar neste mundo, mesmo habitado pelo Espírito Santo. Isso aqui a gente precisa entender bem, queridos. Mesmo habitados pelo Espírito Santo, esses homens continuariam sofrendo perseguições e tentações. Tem pessoas que dizem: eu não entendo, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não sei porque eu tenho tanto problema. Normal. Você está no mundo. E Jesus deixou isso muito claro: no mundo tereis aflições. E então Jesus está dizendo aqui: eu oro por eles porque eu não estarei mais no mundo com eles. Até hoje eles estão acostumados com a minha presença física, protegendo eles, guiando, dirigindo, orientando, mas daqui a pouco eu não vou estar mais fisicamente com eles. E então é por isso que Jesus ora. Mas há uma frase muito interessante aqui, queridos. Ele diz: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Por que Jesus frisa isso? Deus não sabia? E mais lá na frente, na oração, Jesus está dizendo: eu estou falando essas coisas agora, para que eles possam se sentir bem, para que eles possam ter a minha alegria plena dentro deles. Porque pensa no coração desses homens, 3 anos e meio com Jesus. Agora Jesus diz: agora eu vou voltar para o Pai. Talvez esses homens pensassem: a gente podia ir junto, né? Ele já podia levar a gente junto para perto do Pai. Para que a gente vai continuar aqui? Talvez eles tivessem de fato um desejo de partir. E mais lá na frente, Jesus, nós vamos chegar lá no verso 15, Jesus vai dizer: não rogo que os tires do mundo. Então, queridos, não adianta querer sair desse mundo antes do tempo. Porque Jesus diz: já orou para o Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os guarde do maligno. E a gente sabe que Deus os guarda. E João diz na sua primeira carta: e o maligno não nos toca. Mas por alguma razão que a gente não entende, de repente esse maligno chega diante do Senhor e diz: deixa eu tocar nele. E o Senhor vai pôr limites, mas vai dizer: ok, pode tocar. Mas de qualquer forma, o Pai está nos guardando, porque Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe o que Ele quer fazer nas nossas vidas, Ele sabe o que nós precisamos ser aperfeiçoados, e então Ele permite que o maligno nos rodeie, e às vezes nos toque. Mas isso não significa que Ele não nos ama, que Deus não nos ama, que Deus não se importa, que Deus não está vendo, como muitos crentes dizem: o Senhor não está vendo? Ele diz: lógico que eu estou vendo. O
Senhor não se importa? É lógico que Ele se importa. Mas Ele sabe da obra que Ele precisa fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Mas Jesus diz, eles estão no mundo. Talvez Jesus percebeu no coração desses homens um desejo de partir junto com Ele. E se o seu desejo de partir deste mundo é por causa da sua sede por Deus, como o salmista certa vez clamou, quando estarei perante o Senhor? Se o seu desejo de sair deste mundo é por causa do seu amor, por causa da sua paixão por Jesus, o seu desejo de estar diante dEle, é um desejo sadio. Mas se o seu desejo de sair do mundo é para se livrar dos problemas, isso é um desejo egoísta, isso é pecado. Se você quiser sair deste mundo para aliviar os seus sofrimentos, isso é pecado. O nosso desejo tem que ser o desejo de glorificar a Jesus. Eu peguei um texto aqui que Paulo fala aos Filipenses, muito interessante nesse sentido. Paulo fala assim, Filipenses capítulo 1, versos 20 ao 26. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Queridos, pensa na vida desse homem. Se você olhar lá e ler as cartas aos Coríntios, você vai ver uma descrição de tudo que esse homem sofreu. Apedrejado, sofreu naufrágio, fome, sede, nudez, perseguição, cadeia, açoites. E diante de tudo isto, ele não pede para sair deste mundo. Ele fala que tem o desejo de partir, sim, porque ele quer estar diante do Senhor. Porque ele quer olhar para Jesus e adorar a Jesus ali. Mas ele diz, mas quando eu olho para a necessidade da obra de Deus neste mundo, quando eu olho para este mundo e vejo a necessidade da pregação do Evangelho, quando eu olho para este mundo e vejo a necessidade de fortalecer os meus irmãos na fé, quando eu olho para este mundo e vejo a necessidade de levar alegria ao coração dos meus irmãos, então eu fico com meu coração apertado, porque eu quero estar com o Senhor, o amado da minha alma. Mas eu vejo que é mais importante que eu permaneça neste mundo, ainda que sofrendo todas as coisas que eu tenho sofrido, mas eu sinto que é melhor eu ficar sofrendo, mas fortalecendo os meus irmãos na fé. Por isso que ele diz, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo.
Se eu viver, eu vivo para a glória dele. Eu vivo por causa do Evangelho. Se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar diante dele. Mas o que importa não é se eu vivo ou se eu morra. O que importa é se ele é glorificado. Se eu morrer, eu quero morrer para a glória dele. Se eu viver, eu quero viver para a glória dele. Porque Cristo é a razão de todas as coisas. Cristo é a minha motivação para todas as coisas. Dá para entender isso, queridos? Então, entendendo a necessidade que nós permaneçamos por um tempo neste mundo, e é por isso que Jesus não afoga todo mundo no batistério, né? Está salvo, batizou, vai para a glória, né? Ele diz: eu não vou mais ficar neste mundo, mas eles vão ficar neste mundo. Então, Pai Santo, guarda-os no teu nome, guarda-os no teu caráter, guarda naquilo que tu és, guarda-os no poder do teu santo nome. E aí a gente lembra das palavras de Isaías, quando tem a visão de Deus, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Quando Jesus fala Pai Santo, Jesus está talvez pensando nisto: Pai, tu és o Senhor dos exércitos. E então eu peço que o Senhor os guarde no teu nome. Amém? E Jesus vai finalizar dizendo: para que sejam um, assim como nós. Jesus vai orar pela unidade da igreja, mas uma unidade que exibe a própria unidade do Pai e do Filho. Jesus vai falar sobre uma unidade de amor e cooperação na defesa da verdade. Jesus não está falando simplesmente de uma união, mas de uma unidade de propósito, uma unidade de vida, uma unidade na presença de Deus. Mas eu não vou me estender nisso, porque Jesus vai de novo orar sobre essa questão, e lá a gente vai falar mais sobre essa questão da unidade. Mas você percebe que a oração intercessória de Jesus, neste início, né? Mostra o que, queridos? A igreja. A igreja. Aqueles que são tirados do mundo para pertencer a eles e permanecer neste mundo para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, numa perfeita unidade de propósito, de mente, de coração, para que todo o plano de Deus se cumpra e que Jesus seja glorificado no nosso viver e naquele dia no nosso morrer. Amém? Deu para entender essas coisas? Mas espero que você não tenha ficado muito cansado, que você tenha entendido esta palavra e que você saia deste lugar hoje com um desejo ardente no seu coração de glorificar a Jesus. Que a cada momento de sua vida você olhe para esse eterno Deus que se fez um frágil bebê, que sofreu por 33 anos todas as coisas que nós sofremos, e seu último dia de vida sobre esta terra foi o mais cruel possível, e tudo isso ele fez por amor, para nos salvar. Que isso gere amor, gratidão e um desejo profundo de viver para a glória dele. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé?